Mudar de país pode parecer muito complexo. E é. Na verdade, quando você está pensando em mudar de país, escolher o estado, escolher a cidade, o bairro, a casa... Meu Deus, quanta informação! E por onde começar? Hoje eu vou te mostrar um site que talvez te ajude um pouco, aliás, vai te ajudar muito a conseguir refinar a sua pesquisa. Depois você me agradece nos comentários e curtindo esse vídeo. Meu nome é Natália Toretto, eu sou corretora de imóveis aqui na região metropolitana de Dallas, no Texas, e esse é meu canal. Se você está pensando em morar com a sua família aqui no Texas, aproveita e já se inscreve no canal que tem muito vídeo importante para você. Mas vamos ao que interessa e vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E de cara já mostro qual que é este site. Ele chama Reventure. Eu tenho a versão paga como corretora de imóveis, né? Então eu tenho acesso a muitos dados. E isso é muito bacana dos Estados Unidos, né? Porque a gente tem acesso a dados que trazem mais confiança pra gente, e principalmente quando a gente está escolhendo a casa de moradia para nossa família em outro país. Vamos lá comigo que eu quero mostrar algumas coisas para vocês que podem fazer sentido. O primeiro item que eu tenho aqui é o Home Value, ou seja, qual que é a média do preço das casas em cada zip code. O zip code é o nosso CEP. Eu estou aqui dentro do mapa na região metropolitana de Dallas. Aqui nós temos Fort Worth, temos Dallas logo aqui, e onde está o meu mouse, que tem até não sei se vocês conseguem enxergar daí, tem até um aviãozinho, é o aeroporto internacional de DFW, né? DFW. Aqui só pelas cores do mapa a gente já consegue ter uma ideia quais regiões têm um preço um pouco acima e quais regiões têm um preço um pouco abaixo. Então, por exemplo, regiões onde está azulzinho aqui, azul escuro, azul claro, tem os preços mais acessíveis, né? Que aqui é essa região do sul de Dallas, até a própria região de Fort Worth, né? Normalmente, quando a gente vê regiões com um valor mais acessível, a gente já começa a investigar um pouco. É uma região segura? É uma região onde tem casas mais antigas? Escolas, será que elas são boas? Então, vou deixar essa informação para vocês pesquisarem. E aqui é onde são as regiões com um rosinha, vermelhinho, um salmão, né? Uma corzinha de salmão. São regiões com um preço um pouco maior. Quando a gente fala preços um pouco maior, esses números são a média. É claro que dentro dessa média tem um range grande dentro dessa faixa, mas pensa assim, estou pensando em comprar uma casa por volta de $500 mil. Se você vai e vê uma região onde a média das casas é por volta de $500 mil, por exemplo, como é o caso aqui de McKinney, ó, um zip code 493, 537, você vai ter muito mais opções de casas dentro dessa sua faixa. E casas boas, casas grandes, casas mais novas e tudo mais. Agora, se você vai em busca de uma casa de $500 mil em uma região onde o preço médio é de $1.200.000, a chance de você encontrar é mais remota, e se você encontrar vai ser bem provavelmente uma casa bem pequenininha caindo aos pedaços. Então assim, só para vocês terem uma ideia. E é claro, como em qualquer lugar nos Estados Unidos, qualquer zip code onde tem distrito escolar de altíssimo nível, ranqueado em A+, com escolas muito boas, o preço das casas com certeza vai ser mais alto, tá? Porque isso é que valoriza a região, né? Isso é nos Estados Unidos inteiro, não só aqui na região metropolitana de Dallas, no Texas. Um eixo, e aqui a gente consegue ver bem nitidamente, o eixo onde é mais valorizado hoje nessa região é o eixo do norte de Dallas. E a gente consegue ver até pela corzinha aqui, ó. É o eixo aqui onde tem a Dallas Toll e a Preston, né, que são as duas ruas principais aqui. Então a gente vem aqui desde a região de Highland Park, University Park, que eu já tenho um vídeo nesse canal falando sobre essa região, que é o Old Money daqui, é o Beverly Hills do Texas. Com preços médios das casas aí com quase $2 milhões, preço médio. Então tem casas ali de $60 milhões.
continuando no eixo norte, aqui a gente tem a região aqui de Pleno, por exemplo, valores médios aí de 750, 640, né? Frisco, né, que eu falo bastante nesse canal sobre Frisco, média dos valores por zip code também tem uma diferença, mas ele fica ali dentro dos 600 e alguma coisa. É claro que uma casa de 660 mil em Frisco, ela não vai ser uma casa novinha em folha, super moderna, com 5 dormitórios e uma piscina. Não. Essas já vão estar mais próximas aí do 1 milhão e alguma coisa, tá? Lembrando disso que eu tô falando do valor médio. Outras regiões que têm escolas fantásticas e preços muito mais acessíveis é a região de McKinney. Olha só, a gente consegue ver até pela corzinha, né? Aqui. Esse eixo de McKinney, esse eixo aqui, ó, mais pro leste, também é uma região muito boa. E tá em crescimento absoluto. Aqui a gente consegue encontrar casas mais novas, né? Aí na faixa de 400, 500 mil, direto da construtora, né? Outro eixo que também está crescendo bastante, essa aqui pertinho do lago, o eixo de Rockwell. O Distrito Escolar de Rockwell também é referência, é muito bom e está crescendo a todo vapor. Então a gente tem ali a região de Lavon, a região de Fate, de Rockwell. É claro, tudo vai depender da distância que você precisa estar, ou do trabalho, ou do aeroporto. Natália, não preciso de distância nenhuma. Eu trabalho de casa. Ótimo, então você vai ter muito mais opções, né? Outro eixo também de crescimento e muita valorização é o eixo que, sentido Dallas aqui, ó, pro aeroporto, né? Que a gente pega aqui Flower Mound, South Lake, North Lake, e essa área aqui, Coppell aqui, ó, logo aqui Coppell, 600, uma área bem menorzinha, mas o distrito escolar também um dos melhores aqui da região. A gente não tem muitas casas novas nessa área, mas preço médio 628. Então por aqui, ó, vocês já conseguem fazer uma mega pesquisa e explorar um pouquinho mais. Outro dado que eu quero compartilhar com vocês. Um outro dado que é interessante também, vocês que estão pesquisando para morar com a família de forma segura, é o Household Income. O que é isso? É quanto que a família ganha por ano. Aqui nos Estados Unidos a gente mede muito o salário, né? O quanto que a família ganha por ano. Então, para vocês terem uma ideia, só como base, a média dos Estados Unidos inteiro é por volta de 75 mil dólares por ano. Média que uma família mediana ganha. Usa isso como base. Então, aqui, já mudei aqui a pesquisa para a média que uma família ganha, tá? E a mesma coisa se repete, né? Então, este eixo aqui do norte de Dallas e o eixo aqui sentido aeroporto, Flower Mound, oeste, vamos dizer assim, são eixos riquíssimos, né? Aquele vídeo que eu comentei com vocês de Highland Park, por exemplo, a média do household income ali naquela região é de 200 mil dólares. Olha que fantástico. Mostra que a região é uma região muito rica, né? Se a gente for subindo aqui no eixo norte, média de quase 170 mil por ano, 180. Aqui na região de Prosper, que é uma região, o nome já se diz, próspera, né? O Prosper, a média de household income quase 200 mil dólares também. Isso também se reflete nas casas, nas escolas muito boas, nas casas maiores, enfim. Região de McKinney, 140 mil dólares. Região de Celina, que está crescendo a todo vapor. Aliás, muita gente fala que Celina vai ser a nova Frisco, né, dentro de alguns anos. E por todos os projetos, por tudo que está acontecendo de construção, de empreendimento, de investimento na cidade de Celina, eu não tenho dúvida nenhuma que Celina vai ser a próxima Frisco. Média de 175 mil dólares por ano de household income. Já nesse eixo aqui de Flower Mound também 180. Então imagina, uma família, a renda média nos Estados Unidos é 75. Você está indo morar numa região que é mais do que o dobro do que a média nacional. Então isso já mostra o quanto a região, né, tá com potencial, tem potencial, e isso que eu gostaria de mostrar pra vocês. Muita gente me pergunta, por exemplo, Natália, onde que é um lugar ruim? Eu não chamo de lugar ruim, são só características diferentes.
Então, se você passa o mouse, por exemplo, aqui no sul de Dallas, a média de household income, ó, 39 mil dólares por ano, 56, 54, 51, 55, então é 48, abaixo da média nacional. Ah, mas eu sei que você que é super CDF vai entrar nesse site, vai começar a explorar tudo e vai chegar pra mim e falar assim, mas Natália, os preços das casas estão caindo e a gente vai entrar numa bolha imobiliária. Gente, não é nada disso. Esse daqui tem muitos dados que a gente vê aqui. A maior parte das informações públicas compara um ano anterior. Então, por exemplo, Home Value Growth. O que significa isso? Quanto teve de valorização, né, nessas regiões no último ano. Se a gente pegar o último ano, teve declínio no preço. É claro que teve. A gente veio, falando até um pouco mais de mercado, a gente veio pós-pandemia, onde as taxas de juros caíram para 2% e os preços explodiram, né, que foi uma guerra naquela época. Eu espero que a gente não volte de novo naquela época, porque foi um pouco insano, né? Imagina, guerra com preço, uma casa entrava no mercado a 500 mil dólares e ela era vendida a 650, 680, 700 mil. Foi muito insano esse tipo de negociação, porque a taxa de juros caiu muito e o poder de compra aumentou significativamente. Então quem não tinha dinheiro em caixa para poder dar esses lances, não conseguia comprar uma casa. Enfim, e depois desse boom que teve nos preços, agora os preços estão mais estabilizados. Então eles estão sim sofrendo um ajuste, porque hoje a gente tem muito mais casas disponíveis no mercado e a gente tem um mesmo número de compradores. Então imagina, 3 vezes mais casas disponíveis, mas o mesmo número de compradores, a gente tem que ter um ajuste de preço. E também a taxa de juros hoje, início de setembro, a gente está falando por volta aí de 6,6% para um financiamento convencional. Então, se a gente olhar dados de mercado do último ano, sim, teve ajuste. Ah, mas Natália, teve regiões aqui onde teve acréscimo. Essas regiões especificamente são regiões onde a gente tem um número muito grande de compra de casas à vista. Isso vai ficar para um outro vídeo. Porém, quando a gente pega o dado de crescimento dos últimos 5 anos, olha isso. Vou colocar aqui na região de Plano, por exemplo. Região de Plano, crescimento, valorização, equity na casa, 48% nos últimos 5 anos. Frisco, a cidade de Frisco, 60%, 52%, 56%. Flower Mound, 53%. Ah, mas Natália, você está pegando regiões onde teve muita valorização. Pera, vou colocar Princeton, 30% de valorização nos últimos 5 anos. Celina, 56%. Prosper, 64% de valorização nos últimos 5 anos. Enfim, só mostrando um pouquinho desses dados já mostra para vocês um panorama diferente do que você está acostumado. Gostou? Deixa aqui nos comentários. Meu nome é Natália Toretto, eu sou corretora de imóveis aqui na região metropolitana de Dallas e o meu papel é fazer com que você compre a sua casa para moradia com a sua família da forma mais segura possível. Vou deixar o link aqui embaixo para você agendar uma reunião comigo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau!